Professor Raul Carlos Pareto Júnior. Nossa parte, o professor Pareto Júnior é quem empresta o seu nome à turma. O patrono é o professor Fernando José Nassa. Para a amigo da turma, o professor William Alberto do Amaral Ribeiro. Agora passaremos a chamar professores homenageados. Professor Sérgio Antônio Alves Moreira de Souza, da disciplina de Química Médica. Professor Lutegar Vieira de Freitas, da disciplina de Cirurgia Geral. Doutor Lívio Cavalcante Soares, do Serviço de Obstetrícia. Professor Mário Luiz Ribeiro, da disciplina de Cardiologia. Lucia, da disciplina de Pediatria. Professor Gilberto Miranda Barbosa, da disciplina de Endocrinologia. Professor José Carlos Carrado Eduardo, da disciplina de Nefrologia. Professor Ricardo Carneiro Ramos, da disciplina de Clínica Médica. Professora Dora Maria Figueiredo de Menezes, da disciplina de Anatomia Patológica. Professor José Celestino Vigário de Figueiredo, da disciplina de Cirurgia Geral. Professor Nilo Jorge Rodrigues Gonçalves, da disciplina de Medicina Legal e Odontologia. Professor Paulo Gil Soares de Araújo, da disciplina de Fisiologia. Composta a mesa, convido a todos para que de pé cantem o hino nacional brasileiro. Esperança, terra desce, sem teu comando.
pela própria natureza, as velhas podem pálido colosso, se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Mais lá. Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminando o sol do novo mundo, sobre a terra mais varia, seus sonhos distantes têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja sido, o lábaro que ostentas estrelado, antigo verde louco desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, a sede da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entendes quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Cara, eu preciso botar o prima lá. A pedido dos senhores formandos, convido para compor a mesa funcionário Marcos Túlio da Biblioteca da Faculdade de Medicina. Tenho o prazer de convidar os senhores formandos Ângela Cristina Gouveia Carvalho e Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega a se dirigirem ao pódio para dirigirem a presença de todos aqui, pais, parentes, amigos e os professores de modo geral. Só que a gente queria agradecer em especial ao professor Raul Carlos Pareto Júnior, que cedeu o nome à nossa turma, ao nosso patrão Fernando Zanato e ao nosso paraninfo William Alberto Moral Vitor. Antes de chamarmos os nossos colegas para fazer entrega das placas aos professores homenageados, a gente queria falar algumas palavras. É uma coisa comum em toda formatura se homenagear alguns professores. Mas a gente queria dizer que o motivo que levou a gente escolher esses nomes foi, em primeiro lugar, o carinho e a admiração por eles. E, em segundo lugar, a participação deles na nossa formação como mestres, professores da agência de da palavra. Gostaríamos de chamar então a formanda Sandra Rabelo Barcelos para entregar a placa ao professor Raul Carlos Pareto. A formanda Heloísa Dias Gamal, ao professor Fernando José Landa.
A formanda Ana Rosélia Oliveira, o professor William Alberto do Maranhão. Formando Alexandre Taveira Fontes, a professora Selma Maria. Formando Márcia Mota Veiga, a professora Maria de Fátima Bazuni Fontes. Formando Isabel Cristina Meirelles Silva, a professor Sérgio Antônio Alves Moreira. Formando Wilson Cláudio dos Anjos, a professora Márcia Teixeira. Legal. Adeon. Formando Anderson Marcondes Soares, a professora Dora Maria Figueiredo de Menezes. Formando Cláudia Carneiro de Barros, o professor Ricardo Carneiro Ramos. Formando Letícia Guiar Rocha, professor Gilberto Miranda Barbosa.
Formada Adriana Pinheiro Pasto, ao professor José Carlos Carvalho. Convidamos o nosso orador autônomo, Silvio Jorrato, para fazer. Colegas famosos, professores e autoridades componentes da mesa, senhoras e senhores convidados, boa noite. Assumo nesse momento, pela última vez, a responsabilidade de representar esta turma. Só que hoje, a minha responsabilidade é muito maior do que das outras vezes. E isto por dois motivos. Um é que estou representando esta turma diante de centenas de pessoas que têm grande parcela de responsabilidade na nossa conquista de hoje. Foram vocês que, trabalhando anônimo, nos bastidores, conseguiram nos levar até onde chegamos. A todos vocês, pais, amigos, namorados, enfim, todos aqueles que contribuíram para o nosso sucesso, muito obrigado. E também, um outro motivo, é que hoje, essa turma não é mais simplesmente uma turma do nono período, do 10º período, que seja lá o que for. Essa turma recebe um nome. Ela recebe um nome de uma pessoa muito importante para todos nós, não só pela sua ligação afetiva nesses anos de formação, mas também pelo seu importante trabalho dentro da Universidade e da Faculdade de Medicina, que é o professor Raul Carlos Paredes. Bem, e como porta-voz oficial dessa turma, eu pretendo passar a vocês presentes um pouco do que se passa no interior de nós formandos num momento tão importante das nossas vidas. Considero esse momento tão importante e crucial para o nosso destino que tomei a liberdade para exemplificar mais o significado do que ele representa, compará-lo a um trabalho de parto. É como se nós formandos estivéssemos, nesse momento, nascendo para a vida médica. E, como em todo nascimento, essa mudança súbita de estado, no nosso caso, de estudantes para médicos, está envolvida numa atmosfera de grande expectativa e ansiedade, geradas no medo de ser médico. Ser médico numa sociedade extremamente exigente que nos cobra, mesmo enquanto estudantes, uma postura e uma experiência que decididamente ainda não temos, pois isso só o tempo nos dará. Nós somos o recém-nascido da noite, e a mãe, felizarda ou não, é a Universidade Federal Fluminense. E, como todas as universidades públicas, ela é uma mãe carente. Logo, conclui-se que nós, formandos, somos filhos de uma mãe carente, pobre de verbas e objetivos. Mas essa carência não se deve somente a ela, a culpa não é só dela. Apesar de todos os problemas internos, administrativos, políticos e outros, até que ela tenta trabalhar e produzir alguma coisa. No entanto, os burocratas do ensino, com suas mentes tacanhas, é que tentam emperrar o desenvolvimento das universidades públicas nesse país. O que as nossas universidades precisam não são de novas tecnologias importadas. Elas precisam de uma política verdadeiramente universitária, que as torne soberanas,
transformadoras da sociedade e produtoras da nossa própria tecnologia, pois uma nação só é politicamente independente na medida que conquista sua independência tecnológica. Mas essa conquista tecnológica exige de um governo que lhe dê ao seu povo as condições mínimas, princípios básicos de qualquer sociedade desenvolvida, que é moradia, trabalho, alimentação, saúde e educação para todos indistintamente. Se a mãe é carente, o que não dirá os seus órgãos internos? E a comprovação disso está na vivência diária com os problemas administrativos, estrutural e didático que tivemos nesses 6 anos da nossa gestação. É fácil compreender tudo isso, pois se a universidade como um todo, seu, consiga trabalhar efetivamente. Com isso, o que recebemos na nossa formação foi uma formação baseada num currículo caduco e ultrapassado, que se compõe de mais de 60 disciplinas, que, ao invés de se voltar para a formação de médicos generalistas e para os problemas de saúde da maioria da população, ele se volta para a formação de profissionais especialistas que atendam à demanda de mercado, demanda esta criada pelos interesses da medicina de grupo multinacional. E agora, chegando na porta de saída da Faculdade de Medicina, deparamos com o paciente. E, para surpresa de todos nós, diferente do que tentaram nos ensinar, ele não é apenas um órgão doente. Pelo contrário, ele é um imenso conjunto de mínimos detalhes intimamente interligados, o que dá a nós agora uma nítida sensação de que não sabemos absolutamente nada. É óbvio que muito dessa sensação do não saber nada está envolvida no aspecto emocional desse momento de transformação, de mudança, de chegada ao desconhecido. Mas seria imprudente desconhecer que a formação que tivemos, muitas vezes deficiente, tem grande parcela de culpa nessa sensação que temos nesse momento. Felizmente, existem ainda, dentro da universidade, algumas pessoas lúcidas que, vendo a degradação da nossa formação, se empenharam e se desdobraram ao máximo para garantir a nós, pelo menos, uma formação digna, que nos fez acreditar que podemos ser médicos com qualidade. Essas pessoas de que falam são aqueles professores que, seja nas salas de aula, nas enfermarias ou nos laboratórios, foram mais do que meros professores, foram amigos, incentivadores, orientadores, enfim, foram mestres, realmente. Vocês, graças a vocês, muito dessa sensação de não saber nada diminuiu, e agora nós acreditamos que podemos aprender muito. É uma pena que vocês sejam tão poucos no nosso meio. Bem, terminando o trabalho de parto, estamos nós aqui, formamos cara a cara com um sistema de saúde pública caótico. Hospitais públicos sem verbas, mal aparelhados, pessoal técnico mal capacitado, postos de saúde insuficientes e sem a condição mínima de atendimento à população. Esta é a realidade que se reserva às pessoas da classe mais baixa. A classe média, que consegue ter um nível de vida um pouco melhor, mas cujas economias não conseguem suportar os altos preços de uma internação num bom hospital e o preço dos exames altamente muito caros, é obrigada a se sujeitar aos planos de saúde, que de longe visam a saúde do cidadão. Lá, você só é bem-vindo enquanto dá lucro, porque se não der lucro, você não é bem-vindo. E ainda assim, está sujeito a muitas restrições e determinações que você não pode fugir. Dentro dessas duas realidades, da assistência pública e da medicina de grupo,
está incluída mais de 90% da nossa população. Logo, conclui-se que, atualmente, saúde virou sinônimo de status, sinônimo de dinheiro. O cidadão perdeu o direito à saúde. E nos últimos dias, chegamos ao cúmulo da decadência do nosso sistema de saúde, quando pudemos ver pelas televisões que ministros corruptos e até ditadores internacionais têm uma assistência médica muito mais rápida e eficaz numa instituição pública, com o nosso dinheiro, do que qualquer outro cidadão trabalhador aqui presente. Esta é uma vergonha da qual não podemos ser. Como se não bastasse ter que conviver com um sistema como esse, nós, formandos, ainda assistimos a uma política mal intencionada que tenta acabar com a residência médica. Este que é o nosso último espaço de aprendizado e aperfeiçoamento para garantir que possamos oferecer mais adiante uma medicina de boa qualidade. Alegam para tal motivo os altos salários dos residentes, digo aos senhores, 500 cruzados por mês. Salários estes que inviabilizam o orçamento das instituições que mantêm o programa de residência médica. E dizem mais, dizem que o residente de 8 ou 10 anos atrás não ganhava nada e trabalhava muito mais. Com certeza, os residentes dessa época não conviviam com uma inflação de mais de 1000% ao ano. Consequentemente, não precisavam dos bicos para conseguir sobreviver.